Em meio a ciclovias bem traçadas, sistemas ferroviários pontuais e estacionamentos subterrâneos que atraem a atenção global, a Holanda exibe uma fachada que vai além de ser apenas um país. Uma nação que opera com uma eficiência que muitas vezes desafia a compreensão convencional, mas a verdade é mais surpreendente do que aparenta. Por trás dessa imagem de um país tradicional, revela-se um conceito ousado. A Holanda não é apenas uma nação, ela é na verdade uma cidade grande. Enquanto o mundo identifica a Holanda como uma nação independente, seus habitantes experimentam uma vida que se assemelha a uma grande comunidade urbana em escala nacional. Cada parte da Holanda contribui para a sensação de pertencimento a uma cidade em grande escala, onde a interconexão entre as regiões é o verdadeiro coração dessa cidade-nação. Imagine uma terra onde a fronteira entre o urbano e o rural se funde, onde a coexistência harmoniosa das cidades, vilas e campos desafia os conceitos tradicionais de uma nação. A Holanda, essa cidade grande, oferece um novo paradigma através do qual devemos enxergar suas características únicas. Exploraremos como essa abordagem única influencia a cultura, a economia e a identidade holandesa, e como essa cidade-nação desafia as expectativas convencionais. Conhecimento Mestre apresenta a cidade-nação chamada Holanda. A Holanda detém o título de ser o país mais densamente povoado da Europa. Alguns discordam que possa ser Mônaco. Porém, a Holanda é o país real mais densamente povoado. Uma das maiores vantagens da população de um país é que elas facilitam consideravelmente o processo de construção. Quanto mais indivíduos ocupam uma área de terra, geralmente isso também se traduz em maior riqueza na região. Ao reunir pessoas em proximidade, surge uma melhoria no processo de construção. Por exemplo, erguer um sistema de metrô para um bairro em uma cidade custaria menos do que construir um novo metrô para cada propriedade rural isolada no meio do nada. Nas áreas urbanas densas, o custo relacionado à infraestrutura são distribuídos entre mais pessoas. Quanto mais necessário se faz expandir as vias de tráfego, mais pesado se torna o encargo financeiro. Quando as pessoas estão espalhadas, a tarefa de compartilhar se torna mais complexa. Cada um acaba precisando dos seus próprios supermercados, hospitais e escolas. Porém, vale destacar que a densidade populacional só é benéfica até certo ponto. Quando muitas pessoas estão próximas umas das outras, a necessidade de construir uma vasta infraestrutura diminui, tornando-nos mais autoeficientes. Com um maior número de consumidores, os custos são diluídos, resultando em menores despesas individuais. Consequentemente, os gastos per capita com infraestrutura são mais elevados em áreas de baixa densidade populacional e mais baixos em regiões densamente povoadas. A Holanda é, na verdade, composta por dois lugares: a zona metropolitana, chamada de Randstad, e o resto do país. Randstad é um aglomerado das principais cidades da Holanda e cobre cerca de 20% da área de superfície do país, mas abriga cerca de 45% da população. Essa estatística é crucial. Quase metade do país vive numa área onde a densidade é cerca de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Metade da população holandesa vive numa área mais densa do que alguns dos microestados mais densamente povoados da Europa, como San Marino ou as Ilhas do Canal. Compare a densidade populacional de todo o país com a densidade média no Brasil. Enquanto a densidade média no Brasil é cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado, na Holanda é de 500 em todo o país e cerca de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado em Randstad. E isso não é uma diferença pequena. Com Randstad sozinho, a Holanda tem uma densidade de cidade com praticamente metade da sua população pagadora de impostos concentrada dentro dela. A região do Randstad na Holanda é impressionante em muitos aspectos. Os cidadãos holandeses têm acesso a uma infraestrutura que conecta as principais cidades em questão de horas, graças ao eficiente sistema de transporte público. No entanto, essa mesma área não parece tão impressionante quando comparada à vastidão da região metropolitana de Nova York. Quase metade da população holandesa reside em uma área que é estruturada de maneira semelhante à cidade de São Paulo. Quando observamos a distância entre as principais cidades individuais do Randstad, elas podem ser comparadas a distritos urbanos em si mesmas. Amsterdã, o centro financeiro e empresarial; Roterdã, o centro pontuário e logístico; Den Haag, onde estão concentrados os órgãos governamentais e a justiça internacional; e Utrecht, uma cidade cuja função não é tão clara. Os trens na Holanda assemelham-se a metrôs espaçosos e subdimensionados. Mesmo as cidades localizadas em uma distância considerável de Randstad, na Holanda, não estão tão afastadas quanto a distância entre Campinas e Santos. Podemos interpretar isso de duas maneiras. Ou a Holanda é realmente um país de pequenas dimensões,
O São Paulo é um estado com proporções impressionantes. No entanto, é importante compreender que quando enaltecemos a infraestrutura de nível mundial na Holanda, devemos considerar que essa facilidade é ampliada devido à alta densidade populacional e à proximidade entre as pessoas. No entanto, a densidade populacional na Holanda, apesar de ter suas vantagens, não é isenta de problemas. Mesmo dentro do país, há debates significativos sobre se a Holanda está enfrentando problemas de superpopulação. Embora seja conhecida pela grande quantidade de bicicletas, a Holanda também possui a maior quantidade de carros e pessoas por quilômetro quadrado, com exceção de Malta. A densidade populacional pode levar a uma redução aos custos de infraestrutura per capita, porém, por outro lado, também pode resultar em pior qualidade do ar. Muitas cidades europeias possuem um segredo desconfortável. Devido em grande parte à sua alta densidade populacional, poucas cidades europeias conseguem alcançar a qualidade do ar de lugares de tamanho semelhante nos Estados Unidos. E a Holanda não foge dessa regra. Sendo os locais mais densamente povoados da Europa, o país também apresenta uma das maiores taxas de crianças europeias com asma causada pelo tráfego. É importante notar que, apesar desses desafios, a Holanda possui um grande porto marítimo e um aeroporto de relevância internacional. No entanto, a área de Randstad, com todos os seus atrativos interconectados, ainda enfrenta altos níveis de poluição, posicionando-se como uma das regiões mais poluídas da Europa. A densidade populacional é apenas um dos aspectos que torna a Holanda uma cidade grande. Na verdade, essas características têm raízes ainda mais profundas. Vamos voltar no tempo, lá por volta de 4000 a.C., quando os primeiros seres humanos tiveram uma grande sacada. Eles descobriram algo super importante. Terras perto de águas são incrivelmente boas. O solo bom produz comida de qualidade. Veja o exemplo de João e José. João era um homem cheio de ideias e vivia em um lugar onde encontrou um solo fértil. Ele queria produzir comida de qualidade para todos, mas logo percebeu que não podia fazer tudo sozinho. Ele convidou seu amigo José para se juntar a ele. José concordou e eles começaram a trabalhar em equipe. Enquanto José plantava as sementes na lama, João cuidava da colheita quando as plantas crescessem. Essa parceria trouxe muitas plantas e alimentos para João e José, mais do que jamais imaginaram. Com o tempo, a comunidade deles cresceu, e eles construíram casinhas de lama para suas famílias. Algumas casinhas até cresceram para acomodar mais pessoas. A água próxima das terras alagadas era essencial para transportar a lama e as plantas até as casas. No entanto, surgiu um desafio. João percebeu que havia muitos filhos na comunidade e a quantidade de plantas e terras alagadas não era o suficiente para todos. A terra ficou seca, mas João teve uma ideia. Ele transformou a lama em água, criando terras alagadas lisas e espaçosas. Assim, mais casinhas de lama foram construídas, mais alimentos foram produzidos e a comunidade continuou a crescer. João e José já não estavam presentes para ver tudo, mas deixaram um legado de cooperação e amor. Os filhos deles aprenderam com seus pais e seguiram o exemplo, construindo mais terras alagadas e casinhas de lama para suas próprias famílias. Assim como as primeiras civilizações que surgiram em vales de rios e implementaram grandes projetos de irrigação, a história de João e José nos mostra a importância das terras férteis. Essas terras proporcionavam um solo rico para o cultivo e alimentos de qualidade essenciais para a comunidade. Além disso, a presença de rios e fontes de água garantiu o acesso a recursos vitais para a sobrevivência. Da mesma forma, a localização das primeiras civilizações em vales trazia vantagens práticas. A topografia plana dos vales facilitava o deslocamento, o comércio e o estabelecimento de infraestruturas. Esses vales serviam como berços para o desenvolvimento urbano e a formação das sociedades. Curiosamente, a Holanda compartilha elementos semelhantes com essas antigas civilizações. O país não é apenas densamente povoado, mas também possui uma das maiores fertilidades de solo no mundo, em parte devido ao seu vasto sistema fluvial. E sua intrincada rede de canais proporcionou um transporte fácil ao longo da sua história, impulsionou o comércio e eliminou um dos maiores obstáculos para uma boa infraestrutura em países pequenos, porém densamente povoados: a falta de recursos. A Holanda é um dos países mais planos do mundo, o que ajudou a eliminar uma variável que aumenta os custos de construção: as variações de elevação. Portanto, quando olhamos para a Holanda, é importante lembrar de algo. Ela tem bondes com agilidade de táxis, moinhos de vento que funcionam como ventiladores domésticos e bairros construídos para caminhar. Mas a Holanda guarda um segredo. Não é um segredo que outros países não possam seguir ou copiar. Muitos lugares poderiam ser construídos como a Holanda, mas opta por não fazê-lo. Mas para ser como a Holanda, é importante ser construído como a Holanda. E a Holanda não é construída como um país. Ela é construída como uma cidade grande.